Renato de Paula. Boa tarde, né? Primeiro vou me apresentar, meu nome é Renato. Eu sou formado em Justiça no bacharel em licenciatura, sou empresário aqui na cidade de Ouro Preto e também sou funcionário público da Prefeitura de Mariana. Sou atleta do BMX, né? E hoje estou aqui, né, representando a nossa associação, né, de esportes radicais de Ouro Preto, também junto com alguns colegas que estão ali atrás, ali, né, sempre para dar força para esse movimento, tá certo? E a nossa pauta, como o vereador falou, é falar um pouco a respeito do espaço que é destinado para nós hoje, que é lá no Parque das Candeias, né? E também falar dessa valorização do que o esporte representa na cidade, né? Então, nós estamos aqui falando de dois esportes em específico, né? Que é o skate e o BMX, que são olímpicos. Tá tranquilo. Nós estamos falando, né, de dois esportes que são olímpicos, que é o skate e BMX. Lembrando que o BMX ele é olímpico desde 2008 na modalidade race, né? E o skate a partir de 2020, onde também o BMX ganhou um espaço também junto à modalidade parque, que é o que representa lá o Parque das Candeias, a pista onde que a gente anda. Tá certo? E nós temos um cenário bem representado no Brasil pela Raíssa Leal, acho que todo mundo conhece, né? Foi atleta olímpica com medalhista de prata em 2020 e 2024 de bronze. Nós temos o Gustavo, né? Que chama Gustavo, filho de Bala Louca, que ficou na 6ª colocação na modalidade BMX. Então, o Brasil tem uma representatividade muito grande, né, nesse cenário do esporte radical. E qual seria esse impacto econômico do skate no Brasil e no mundo, né? Com mais de 8,5 milhões, né, de praticantes, né, no mundo, como que seria esse impacto, né? Então nós temos aí um mercado brasileiro que apresenta um crescimento robusto, com estimativas de faturamento anual superiores a 1 bilhão, abrangendo o quê? Equipamento, vestuário e acessórios, né? Então é um esporte que tem um consumo muito alto e ele se vende bem. Depois das Olimpíadas, né, o que mais se vê falando da Raíssa, né, que ela é a fadinha, então tudo isso gera consumo, gera produto e gera valor, né? Então, isso, por que não, né, a gente não falar disso? O impacto econômico no mundo, foi feito um estudo do ano passado, que até 2033, a estimativa de investimento e valorização de consumo desse esporte é cerca de 131,91 bilhões de dólares. Então, é um mercado que está crescente, né, e tende a melhorar muito mais com tudo isso. Claro que essa estimativa foi feita em 2024, nós temos aí mais umas Olimpíadas e mais campeonatos que virão, podendo essa estimativa subir cada vez mais. E agora a gente faz uma pergunta, né? Qual que é a representatividade do Ouro Preto no cenário econômico dos esportes radicais? Nós fizemos um levantamento que desde 1997, né, a bike, o skate e patins já ocupam alguns espaços públicos na nossa cidade. Como que nós não tínhamos até então um lugar apropriado para a prática, então esse espaço era ocupado ao FOP, nós tínhamos o estacionamento do centro de convenções, quadras e as ruas, né? Então esses eram os espaços que a gente frequentava e onde que a gente praticava, né? Sem nenhum suporte, sem nenhuma ajuda nem nada, certo? E aí? Então o nosso primeiro espaço ele veio com a inauguração do Parque das Candeias, que foi no dia 7/6 de 2022. Então esse aqui é um espaço que hoje nós frequentamos, né? Talvez, acredito que todo mundo já deve ter ido lá, e essa é a nossa pista que nós andamos lá, tá certo? Com a prática do esporte de Casa do Preto, né? A pista ela atraiu tanto pessoas que já praticavam, né, quanto aquelas que já começaram a se motivar, né, com a chegada de um novo espaço. Então, todas as pessoas que já andavam, elas voltavam a praticar devido a esse espaço novo criado na cidade, e também chamou a atenção de pessoas novas para a prática desse esporte, né? Nós temos lá no nosso espaço, que é muito democrático, nós temos crianças, mulheres, homens, né? Todo mundo estudante, trabalhador, funcionário público, idosos também, que
praticam lá. Então, assim, esse público muito democrático, então, tipo assim, tem uma crescente muito grande também aqui na cidade de Ouro Preto. No entanto, esse projeto ele poderia ser bem mais elaborado, né? O tamanho da pista, a falta de iluminação, o tipo de piso, né? Quando a gente fala do tamanho da pista, nós temos, né, que lembrar que são cerca de 200 metros quadrados. Então a pista de Ouro Preto, né, tem cerca de 200 metros quadrados, e nós temos ao lado a pista de Lagoa Santa, com cerca de 5.000 metros quadrados, que foi inaugurada em 2023, considerada a segunda maior pista para a prática desse esporte. Vale se lembrar que Lagoa Santa é uma cidade menor que Ouro Preto, né? Digo de passagem, não é porque eu moro aqui, mas quem seria Lagoa Santa comparado a Ouro Preto? Cidade monumento mundial, né? Muito mais expressivo, né? E também quero aqui já lembrar, quando a gente está falando de Lagoa Santa, agradecer o apoio do Renato Zoroastro e do vereador Sandrinho, que deram apoio para a gente fazer um intercâmbio, né, para a gente poder estar conhecendo esse espaço e tendo o privilégio de andar numa pista profissional, tá certo? E aí, vamos lá, nós estamos aqui hoje após 3 anos já na inauguração do parque, então são 3 anos de uso do espaço público, a pista do esporte radicais, né, a pista de skate. Então nós sofremos hoje com a falta de iluminação. Essa aqui é uma foto à noite, né? Quando a gente fala de iluminação, gente, o espaço lá hoje do Parque das Candeias, a pista é o único espaço que não tem iluminação própria. A única luz que nós temos é de um poste que fica ao lado e aí a iluminação fica ruim. Para qualquer um que pratica qualquer tipo de esporte, a iluminação à noite ela faz muita diferença. Nós também temos uma situação com piso, né? Dá para vocês verem aqui a diferença de um piso para o outro, um piso mais liso, um piso um pouco mais áspero e também várias trincas já nesse espaço, tá certo? Então, não somos engenheiros também, né? Mas é claro que vale ressaltar que toda a pista, até as quadras que são feitas, elas têm uma ajuda de dilatação. E a nossa pista não encontra nenhuma dessa situação, então as trincas, os buracos, eles vão aparecendo. É uma pista que é aberta, né? Ela não é coberta, então existe esse problema. Então, obrigado. Aqui no caso, né, quando a gente está falando aqui do desgaste, é um desgaste prematuro, que cerca de 3 anos, né, a pista começou a apresentar. Então vocês conseguem perceber aqui que um lado está liso, o outro lado está mais áspero, né? Nesse lado aqui nós temos uma trinca, e lembrando também, né, que, como já disse, não somos engenheiros nem nada, mas somos praticantes, e acaba que somos curiosos também, e acaba que a gente pesquisa, e como a gente tem a possibilidade de frequentar lugares com umas pistas melhores, né, então acaba a gente tendo essa comparação. Aqui, esse obstáculo aqui é uma 45, né, então quando você vai entrar nesse obstáculo, você tem tipo um degrau, e isso causa um prejuízo na execução de uma manobra, né? Então, tipo assim, acaba impossibilitando talvez uma melhora no aprendizado nosso mesmo, de evolução como atleta, como praticantes, né? Aqui a gente consegue perceber já, isso aqui são as bridas, né? Como o desgaste já é prematuro, o cimento ele foi desgastando e aí já começa a aparecer essas bridas, né? Do piso, um contrapiso. E claro, o skate para esse espaço ele acaba sendo até perigoso, né? Levando às vezes queda por conta desse desnível, né? E ali também mais trinca que a pista apresenta. Quando a gente está falando de piso, volto a falar, né? Nós não somos engenheiros, mas existem algumas normas técnicas que envolvem esse tipo de piso, né? Por que a gente está falando disso? Porque, tipo assim, o nosso espaço ele foi feito para uma prática, mas talvez não foi totalmente pensado para isso. A quadra que existe no Parque das Candeias hoje ela é mais lisa que a nossa pista, tá certo? Então o cimento, o material feito lá, ele é muito melhor. Então por que não foi feito isso também na nossa pista, tá certo? Quando a gente fala de iluminação, né, não somos engenheiros elétricos também, mas qualquer prática à noite, como nós estamos falando lá, tem uma situação de visão. Como que não tem luz, acaba que isso prejudica muito a questão de desenvolver. Por quê? Se você trabalha o dia inteiro, igual a reunião hoje está aqui, nós trouxemos algumas pessoas, podíamos trazer mais pessoas, mas o horário talvez não permitiu. Então, quando a gente pensa em andar, normalmente as pessoas que trabalham no horário
comercial, elas vão praticar à noite. Então chega um certo horário que elas não conseguem mais ter o acesso porque dificulta, né, a falta de iluminação na nossa pista. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: como é possível os vereadores mudarem o cenário atual do esporte de Cabo do Preto? Melhorando espaço, realizando campeonatos, trazendo escolinhas, né, criando leis de incentivo aos esportes radicais. Então a gente acaba deixando essas perguntas para vocês, para ver o que pode ser feito, né, de melhoria a questão do nosso espaço. E é isso.